A santa paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, meus ouvintes desse canal Tudo se Fez Novo, meus amigos que vão assistir esse vídeo, mais uma vez estamos aqui pela santa e infinita misericórdia de Deus para nós meditarmos na luz da palavra de Deus. Amém. Glórias a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Jacques, evangelista, pela misericórdia infinita do Senhor, porque esse dom não é mérito nosso, essa graça é merecida que nós recebemos, não é mérito nosso. Apenas nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor tem nos enviado a fazer. E por isso que nós estamos aqui, nesta manhã ainda maravilhosa, para nós contemplarmos a glória do Senhor, para nós falarmos das bênçãos e maravilhas que o Senhor tem realizado em nossos corações. Meu ouvinte, meu irmão, minha irmã, todos aqueles que vão assistir esse vídeo, amém? Eu agradeço desde já por todos que têm meditado juntamente conosco, com Deus, na luz da sua palavra, amém? Nós estamos aqui para, o intuito de expandir o reino de Deus, alcançando almas para Cristo, expandindo o reino de Deus e demonstrando o grande amor e poder de Deus a toda a humanidade, amém? Como diz Isaías capítulo 61, versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar as boas novas, proclamar as boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade os aprisionados, amém? Tirando das garras do diabo, quebrando todas as cadeias do inferno, quebrando as correntes do inferno e tirando essas almas do pecado lamaçal, trazendo para a maravilhosa luz da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Que este canal, louvado seja o nome santo do Senhor, que esta palavra venha alcançar não só o Brasil, mas o mundo inteiro, amém? Quebrando as barreiras, atravessando as fronteiras, dissipando as trevas e chegando até aquelas almas famintas, cansadas, oprimidas, sobrecarregadas, escravizadas. São muito as adversidades, muitas as aflições, angústia deste mundo, igual jaz o maligno, amém? Nós estamos aqui, glórias a Deus. Mais uma vez, vamos abrir lá em 2 Tessalonicenses, as cartas da Tessalônica. Nós temos, o Senhor tem colocado em nossos corações, irmão, gostaria que todos estivessem aí com as escrituras abertas, para nós meditarmos lá, capítulo 2, fala da vinda do Senhor, né? Fala que o anticristo, né? O inimigo consumado da igreja já está derrotado, irmão. Já perdeu a grande causa. Quer dizer, ele já está decretado, já está, ele está breve a ser destruído. Glórias a Deus. Ele está irrevogável, irmão. Glórias a Deus. Isso que o Senhor tem confirmado na sua palavra, amém? E nós estamos aqui para nós nos prepararmos, irmão, para a vinda do anticristo, que já está em curso, já está agindo. E por isso que Deus ele tem, aleluia, colocado em nós, irmão, essa palavra de Tessalonicenses. Amém? Vamos estar lendo o capítulo 2, versículo 1 a partir, até o versículo 12, 13. Amém? E vamos dar continuidade a esta obra. Gostaria que todos acompanhassem. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém? Irmão, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto,
a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Glória a Deus. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor verdadeiro, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém? Nós falamos algo maravilhoso, irmão, sobre o caráter do anticristo, como que ele vai agir, como se ele manifestará, irmão. E nós estamos aqui entrando mais uma vez naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, amado ouvinte, caro amigo, servos e servos do Senhor que vão assistir esse vídeo. E que o próprio Deus, já havíamos falado, que já estabeleceu determinado pelo próprio Deus, assim como o Senhor Jesus veio na plenitude dos tempos, o anticristo virá na plenitude dos tempos que Deus estabelecer, irmão. Vai dizer que há paz em todo lugar, que vai resolver a situação de todos, vai ser bom para todos. Quando nós menos esperávamos, quando nós menos esperar, irmão, aí vem a destruição do anticristo. Repentina vem, meu, para nos destruir, irmão. Então, ele vem no Kairos de Deus, ou seja, no tempo do seu. Sabemos que já é o final dos tempos, mas não sabemos o dia, não a hora, nem a data, não estabelecemos nada disso, pois nada acontecerá fora do cronômetro, do cronograma divino. Nem mesmo o surgimento do anticristo, não abstente pela presença da força de Satanás, pela energia do inimigo, pela eficácia do inimigo, fazendo milagres de Satanás, mas o tempo da chegada dele, quem vai determinar não é Satanás, mas é o próprio Deus que está no controle de tudo, meu irmão, minha irmã. Glórias a Deus. Vamos entender agora que é esse alguém? É claro, irmão, que nós já falamos que é algo complexo, irmão. Esse assunto é complexo e por isso os próprios filósofos, escritores, como disse William Barclay, disse que este texto é o mais difícil no Novo Testamento de esclarecer, irmão, porque é um mistério. O teólogo e filósofo Agostinho de Hipona chegou mesmo a afirmar que era impossível definir com clareza quais eram esses dois elementos restringidores, né, da manifestação do anticristo, irmão. Por que ele não está agindo ainda? Né? Outros escritores, ele está aí no curso, ele está criando sua plataforma, mas outros escritores como esses que eu acabei de falar, pensam o que está em pauta aqui, como elementos restringidores, seja a pessoa do Espírito Santo, irmão. Nós acreditamos que seja a pessoa do Espírito Santo, porque está no controle de tudo. Outros entendem que Paulo esteja falando aqui do próprio Deus como aquele que está por detrás dessa ação adiadora da manifestação do homem da iniquidade, irmão. Amém? Agora eu pessoalmente concordo com a posição do escritor e estudioso William Hendrickson a respeito desse assunto. William Hendrickson entende-se que algo que o detém é a lei, irmão. É a lei e que esse alguém que detém é aquele que faz a lei se cumprir. E esse alguém que detém e aquele que faz a lei cumprir, porque esse é raciocínio de Hendrickson nessa direção. Por quê? Porque se o anticristo é o anômos que nós vimos, é o iníquo, e se ele é o homem da anomia, ou seja, da iniquidade, e se ele é o homem sem lei, enquanto tiver a lei e alguém que faz a lei se cumprir, este é um fator restringidor para que ele apareça, irmão. E quem faz a lei cumprir? Está tudo debaixo das mãos do Senhor, porque o próprio Senhor Jesus rege a lei dessa terra, irmão, ainda que seja a lei dessa terra, do homem, mas é designado por lei, é constituído por lei,
Amém? E por isso que o apóstolo, nós vimos, e por isso que o apóstolo Paulo diz que ele vai se manifestar no bojo do ventre da apostasia, irmão, quando estiver no tempo determinado, cuja palavra significa rebelião, irmão. Observe na linguagem de Apocalipse capítulo 13, como todos estiverem repleto, destruídos, quando todos estiverem descrentes totalmente, na rebelião, irmão. Amém? E esta besta, em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, fala que esta besta, ela surge do mar. E quando você olhar o que significa mar, vai existir exatamente dessa convulsão dos povos, um tempo de turbulência e de convulsão política e social, irmão. Se levanta do mar. No meio disso tudo, ele vai se levantar para enganar, para agir, irmão, para fazer aquilo que ele quer fazer, irmão. Dizimar o homem, destruir a humanidade. É exatamente dessa convulsão dos pontos, um tempo de turbulência, de convulsão política e social. Na verdade, o que esse texto quer nos dizer é que o mundo vai estar vivendo um tempo de muita confusão, instabilidade política, econômica, social. Então, nesse tempo em que a lei vai estar frouxa, irmão, vai estar frouxa, ninguém mais respeita a lei. Então, nesse tempo em que a lei vai estar frouxa, em que os homens vão estar caminhando na direção de não obedecer os princípios e normas, irmão. E se você olhar, nós estamos no bojo, no meio desse período chamado pós-modernidade, irmão. Vai chegar um ponto que eles não vão obedecer mais nada, não se importa mais com o que está certo ou errado, eles vão seguir como o anticristo, um fora da lei. A lei não vai poder mais, a lei, eles não vão respeitar mais a lei, ainda que é constituída por Deus, eles não vão respeitar mais, irmão. Eles vão fazer só para lei, nós falamos isso. Então é hora que o anticristo vai agir, irmão. Né? Quando todos não vão mais obedecer os princípios e normas, se você olhar, estamos no bojo desse período chamado pós-modernidade, irmão. Amém? E o que é a pós-modernidade? Nós falamos, é o período em que o homem acha que ele é a sua lei. Ele é a sua própria verdade, ele decide, ele cria suas próprias leis. Não existe uma verdade sobre ele. É ele quem define o que é verdadeiro para ele. Então notem vocês, irmão, que o espírito dessa época, que o apóstolo Paulo chama o espírito da iniquidade, o mistério da iniquidade, já está agindo, já está em operação, já está em curso. Nós podemos observar isso, irmão. Os homens hoje em dia egoístas, os homens ambiciosos, o homem não tem mais respeito, não respeita mais a lei, irmão, constituída dessa terra, eles fazem a própria lei. Nós podemos obedecer, tanto no meio político, social e econômico. Já está em operação, já está em curso. E o que o Paulo está querendo dizer é que o Estado constituído com as suas leis, os seus governos, como nós vimos aí, é o elemento restringidor do mal, irmão. Essas leis, os governos, é um elemento restringidor ainda para que o anticristo não venha agir, irmão. Mas haverá que esta lei vai ser frouxa, irmão. Haverá que esta lei não vai ser cumprida mais. E se você quiser conferir isso, é só você ler em Romanos capítulo 13. Vamos ler Romanos capítulo 13, nós falamos. Aleluia, Jesus, maravilhoso. Aleluia, Jesus. Olha que ele fala obediência às autoridades, irmão. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, irmão. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Que autoridades? Governamentais, sim, tanto as leis espirituais como as leis aqui dessa terra. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si trarão sobre si mesmos condenação, irmão. Eles não vão mais respeitar essa lei, irmão. E se nós desrespeitarmos, não obedecermos os princípios e normas dessa lei, nós estamos aqui desrespeitando, nós estamos sendo inimigo de Deus. Nós estamos entrando na rebelião e na apostasia, irmão. Glórias. De tal forma, irmão, que o homem o homem vai determinar sua própria lei. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme porque não é sem motivo. Então ele fala, irmão, que aqui é instituído por Deus
A autoridade, ela tem o intuito de trazer o bem para a humanidade, para todo homem bom, e também punir o homem, para todo homem mau, trazer a condenação e a punição, irmão, daquilo que ele merece, irmão. Mas haverá tempo que não vamos respeitar mais a autoridade, pois sabe que a autoridade é ministro de Deus, é constituída por Deus. Se tanto fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Ele traz espada para aqueles que praticam o mal, homens da injustiça uníqua, irmão. Amém? A lei. Então eles sabem que a lei vai deixar de existir nos corações dele. Eles vão respeitar, vão criar suas próprias leis, favorecendo a ele. Ao que nós podemos ver os governantes desse mundo pós-moderno, levantando e constituindo o rei, criando leis que beneficiam eles próprios, criando leis para que eles possam tirar proveito de si próprio, para que possa roubar, para que possa agir com injustiça, irmão. Como eu digo, Abacuque diz que a lei é frouxa. Ele olhou para o povo e viu que a lei já era frouxa diante dos homens, se não me engano, Abacuque. E ele clamou ao Senhor de ver tanta injustiça, tanta corrupção, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. E que eles criavam as suas próprias leis, de tal maneira que a lei se tornou frouxa, irmão. Amém. Não respeitavam mais, irmão, porque eles criavam as suas próprias leis para prejudicar a humanidade, o povo, irmão. Para tirar dela proveito. Mas a espada será sobre eles, irmão. A espada será sobre eles, sobre o mal. A justiça de Deus vai punir e condená-lo, irmão, pela lei de Deus. Não adianta o homem fugir da lei da terra, não fugirá da lei divina. Glórias a Deus. A lei divina não pode ser constituída, não pode ser criada, porque a lei divina é única. Louvado seja o nome, é perfeita. É necessário que eles estejam sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Nós devemos temer o Senhor, respeitar a lei por amor de Deus, pela consciência, como obedecer os princípios e normas da lei, tanto dessa terra como divina. Nós, como os cristãos, irmão, a palavra de Deus fala. Amém? Então aqui está bem explicado, irmão, versículo 13. Louvado seja o nome santo. Amém? Então esta besta surgirá, irmão. Amém? Então, nós vamos viver um tempo de muita confusão, instabilidade, fome, miséria, guerra, política econômica e social. Então, nesse tempo em que a lei vai estar frouxa, como diz Abacuque, a lei já está frouxa, olha, eu vejo tudo injustiça. Os homens criam só próprias leis para favorecer, para punir os justos, irmão, com as suas próprias leis mentirosas, para punir o justo, e assim está acontecendo, irmão, nesse mundo que nós vivemos, em que os homens não vão estar caminhando na direção de não obedecer os princípios e normas. E se você olhar, nós estamos no bojo, no meio desse período chamado pós-modernidade. Amém, irmão? Glórias a Deus. Para ele não vai existir verdade. E ele define o que é verdade. Então vocês notem que o espírito dessa época, que o apóstolo Paulo chama de o espírito da iniquidade, o ministério da iniquidade já está agindo, já está em operação, já está em curso. E o que o Paulo está querendo dizer, o que o Estado constituído, as suas leis, os seus governadores, os seus governos, elementos, é o restringidor do mal. Por enquanto está segurando o anticristo, irmão, esses homens, esses governantes injustos, mas haverá um tempo que ele se manifestará o iníquo. E se você, no tempo certo de Deus, no tempo kairos de Deus, e se você conferir isso, é só você ler Romano 3 como nós lemos, e você vai notar o Estado é ministro, que o Estado é ministro de Deus, que a autoridade é ministro de Deus, para fazer duas coisas, para promover o bem e para coibir o mal, nós acabamos de ler. E como o anticristo é um homem sem lei, é um homem da iniquidade, é um homem iníquo, é o homem da ilegalidade, por sua vez, a lei, e quem faz a lei funcionar, é o elemento restringidor para o seu aparecimento, irmão. Por enquanto, a lei está segurando ele, irmão. Por enquanto. Mas haverá tempo, irmão, como nós falamos. O homem perdeu toda a sensibilidade.
não se importando mais com se está certo ou errado. Para ele tanto faz. Coração duro, obstinado. Se eles matam, também vão matar. Se eles roubam, também vão roubar. Se eles pecam, também vão pecar. Como se fosse isso natural na vida do homem, irmão. A esse ponto de nós chegarmos a qual o inimigo, o anticristo, ele vai aparecer, irmão. Amém? Sexto ponto, seu poder identificado, versículo 9 e 10. Ora, o aparecimento do Nico é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígio da mentira. Nós acabamos de ver. Versículo 10, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, irmão. Bendito é o nome santo, é maravilhoso, irmão, nós estarmos diante da graça e do amor divino de Deus sobre os nossos corações, irmão. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio da mentira. Amém? Da mesma forma que Deus provê força e revela os dons do Espírito Santo, como diz em Coríntios, capítulo 12, versículo 6, para todo aquele seu servo, seu homem, seu servo do Senhor, também Satanás habilitará sua figura a realizar sinais e prodígios da mentira, que compelem, porém são enganosos, irmão. Pois nem toda maravilha vem de Deus, nem tais prodígios são milagrosos devido à sua origem, irmão. Temos que tomar cuidado, irmão. É importante e significativo observar que Satanás, a fim de promover sua mentira, que ele é o pai da mentira, a fim de ele promover a sua mentira, no final dos tempos, esse passar como um Deus, usará o mesmo tipo de poder, sinais e prodígio que o Espírito Santo, Deus que Jesus usou na época, usou no início dos tempos. Para quê? Para Jesus identificar a verdade sobre si mesmo como verdadeiro filho de Deus, como aquele que veio para salvar, irmão. Satanás agirá da mesma forma. Ele vai fazer um simulacro, ele vai imitar a Jesus, irmão. E vimos os grandes poderes e sinais no início, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12, Hebreus 2, versículo 4. Os sinais e prodígio de milagre que Jesus ele passou aos seus discípulos, toda a balabassude, vervicamaia, Mateus 28, aleluia, toda a autoridade foi me dada, 28, versículo, se não me engano, 27, 28, 28, 29, toda a autoridade, Jesus disse que toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, fazeis discípulos, ensinando todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós recebemos o poder, irmão, do Espírito Santo, para nós agirmos contra as forças do mal, irmão. Amém? Nós temos isso, irmão. Sobre como nós, como autêntico e genuíno crente, sim. Aleluia, assim é Jesus nos ensinou. E o diabo usará esse poder de engano não provém de Deus, imitando então a Deus. Então notem vocês que o anticristo virá no poder de Satanás fazendo coisas espetaculares, milagres estupendos pela energia de Satanás. Ele será um homem, não será um homem comum e nem terá um poder comum. Ele vai se manifestar, como já disse, pelo simulacro de uma ressurreição, irmão. Curado de uma ferida mortal para enganar muitos irmãos. Nós vamos ver isso aí, irmão. Dessa maneira, um do anticristo ressuscitará. E todos vão ser atraídos, irmão. Realizações de prodígios, sinais e maravilhas segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio da mentira. E quando fala de sinais de prodígio da mentira, não quer necessariamente dizer que os sinais ou milagres não sejam reais. Eles estão lá, existem, eles vão ser reais da parte do diabo. Vão existir, vai existir. Mas são enganosos, porque vão ser visíveis. Isso vai ser, irmão, visíveis. Para quê? Para enganar aqueles, irmão, que são atraídos pela mentira. Glórias a Deus. Amém? É isso que o diabo vai fazer. Então, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que são reais e vão acontecer mesmo. Ele não está negando. Ele vai fazer coisas estupendas mesmo. O apóstolo Paulo não nega. Estupendo. Só que os milagres de Deus têm o propósito do quê? De conduzir o homem à verdade, os milagres, à salvação. E os milagres falsos do anticristo têm o propósito de levar os homens a crerem na mentira de Satanás, irmão.
Vamos prestar muita atenção. Amém? O apóstolo Paulo não está negando que ele tenha poder de fazer coisas estupendas, não, irmão. O que Paulo está dizendo no versículo 9 é que a realização desses sinais não é para conduzir os homens à verdade, irmão. E nem conduzir os homens a Deus, a se aproximar de Deus. Pelo contrário, mas é para afastar esses homens de Deus e de fazer esses homens crerem na mentira de Satanás. Esse é o propósito, irmão. Então, você fica sabendo, ouvinte desse canal, meu irmão e minha irmã, meu caro amigo, que a verdade está na palavra de Deus. E João fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, irmão. Nós temos que estar dentro da verdade, que é a luz da sua palavra. Precisamos ler as Escrituras Sagradas, meditar nela, irmão, para não ser enganado. Ele vai conduzir os homens a crerem na mentira. E nós podemos lembrar desse fato, nós olharmos para trás em Êxodo capítulo 3 e também Êxodo capítulo 7, do 10 ao 12. Lembra no Egito? Glórias a Deus, esta passagem. Vocês podem estar observando que lá, quando Moisés começa a fazer os milagres sobrenatural da parte de Deus, e os magos do Egito, os sábios encantados, feiticeiros, começaram também a fazer os seus milagres da parte dos demônios para imitar Deus, irmão. Lembra? E os sinais dados a Moisés eram por sua causa. Lembra que Deus ele deu a vara, jogou a vara e transformou em cobra. E Moisés pega a vara agora, e Moisés lá pegou a vara, pega a cobra e transformou a cobra em vara novamente. Então Deus ordenou para que Moisés fizesse isso diante do faraó, porque Deus lhe havia de endurecer o coração do faraó, pois Moisés entendeu que os sinais e milagres foi dado para provar que Deus está em favor do seu povo, irmão. Amém? E os sinais e milagres de Deus eram usados como um lembrete ou um símbolo. Tinha significado de garantir o atestado da presença divina, de garantir ou atestar a presença divina ali. É um atestado da presença divina. Demonstrava o seu único e grande poder, irmão, para que pudesse confiar em Deus, irmão. Amém? Nós podemos examinar. E quando Deus fazia sinais, maravilhas, lado a lado, como ele fez ali, obras tremendas e irrefutáveis, ou seja, incontestáveis, indiscutíveis, inegáveis, irrecusáveis, são evidências provadas e atestadas. Deus demonstraria seu grande poder e validaria a mensagem comunicada pelos seus representantes, como Moisés e Arão, com tais obras, irmão, maravilhosas. É isso, irmão. E Deus responde que ele acompanharia Moisés e que seus planos seriam executados. Isto é a libertação do povo de Israel. Esse era o propósito, irmão. Que era para que Moisés cresce e fosse firme. Amém? Para que pudesse provar ali o grande poder, o único Deus e verdadeiro. Não existe outro Deus acima dos deuses. E Arão fez exatamente isso, irmão. Mas havia também os feiticeiros, os magos, o inimigo, o oposto de Deus, que queriam parar aquela obra de Deus, queriam enganar, levar a Moisés e Arão a confundi-los, irmão. Esses feiticeiros, magos, encantados, que praticavam as artes ocultas dos seus deuses e demônios. Os demônios davam poder para imitar o que Moisés realizou da parte de Deus, mas esses poderes de mentira eram temporários, irmão. Não tinham sucesso, eram mentirosos. E no Egito, os magos dedicavam culto a serpentes, se nós podemos ver, ao deus da serpente. E quando os magos do Egito antigo transformaram varas em cobras, da mesma forma que Moisés, mas pela mentira de Satanás, água em sangue, ou invocaram o rãs do Nilo, eles acreditaram que era o poder de seus deuses agindo por intermédio deles, irmão, que eram os demônios. Porque os magos fizeram o mesmo com as suas ciências, irmão. Podemos ver lá em Êxodo capítulo 7, versículo 22. Fizeram o mesmo, irmão. Até um limite, irmão, porque depois foram limitados, irmão. Os magos do Egito do faraó não ficaram muito impressionados com Moisés e com Deus Todo-Poderoso no começo, uma vez que podiam fazer algumas coisas semelhantes por meio da sua arte mágica,
Mas a partir do momento, irmão, em que eles não conseguiram mais reproduzir os milagres divinos deles, pelos seus demônios, fazendo surgir piolho e os demais, os egípcios expressaram admiração por Moisés e disseram, e confessaram com sua própria boca, esse é o dedo de Deus, está lá em Êxodo capítulo 8, versículo 19. Esse é o dedo de Deus. Não podemos mais com esse Deus. Esse é o Deus verdadeiro. Não é o Deus limitado. Amém, irmão? Pois dessa forma eles aprenderam que o Deus de Moisés era bem maior que os seus pseudodeuses, irmão. Os mágicos reconhecem a superioridade do poder de Deus e falam a Faraó que o Deus dos hebreus está por trás de todos esses acontecimentos, irmão. Eles estão de fato se rendendo. Como pode alguém lutar contra o Deus que criou o controle da natureza, que controla os céus e a terra? Este é o primeiro passo do Egito em direção ao reconhecimento de que o Senhor está poderosamente presente nos pontos em que os seus deuses deveriam dominar, irmão. E não conseguiram, irmão. Aí eles entenderam que os seus deuses são fracos, são mentirosos, são limitados. Que é o único Deus todo-poderoso, irmão, a qual nós vamos enfrentar o anticristo, irmão, para não nos sermos enganados, irmão, pela cobra, pelo diabo. É dessa mesma maneira. Amém? Está lá escrito, irmão. Agora, uma coisa é verdade, o poder do diabo e o poder do anticristo são poderes limitados, irmão. Somente Deus tem o poder, somente Deus tem todas as coisas sobre ele, somente Deus detém toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra, irmão. Amém? Agora, irmão, observe uma coisa linda, uma coisa, em uma geração como a nossa, ávida, ou seja, por milagres, isto é, que tem sede, uma geração aflita, ávida, ansiosa, inquieta, preocupada, sôfrega, desejosa por milagres. É isso, nós estamos nesse período, sedento por sinais. É isso, as pessoas vão, segundo a necessidade dele, segundo a sua aflição, sua angústia, o seu desespero, nesse mundo pós-moderno que nós estamos vivendo. Então, penso eu que o cenário está sendo montado e o caminho pavimentado para que as pessoas creiam nas mentiras de Satanás, nas seduções do anticristo, irmão, como está acontecendo aí. Aleluia! Presta atenção, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, dos milagres, a qual você está desejoso, aflito, está angustiado, está sedento por milagres, e você vai buscar milagres aonde não deveria buscar, que são milagres enganosos, mentirosos, que não são da parte de Deus, porque Satanás também faz milagre, irmão, para desvirtuar, para desconverter, para que você possa desacreditar. E o anticristo vai seduzir, e você vai perceber que Satanás vai usar essa ideia dele de imitação, tentando imitar a Deus, porque já falamos em Atos 2:22. A Bíblia diz que Jesus Cristo realizou milagres, sim, prodígios e sinais, a qual ele continua realizando em nosso meio, irmão, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, realizando milagres, prodígios e sinais. E está realizando até hoje, nos dias de nós. Mas sabemos que o anticristo virá fazendo milagres, tentando as mesmas coisas com o propósito de enganar as pessoas, até mesmo os seus escolhidos, irmão. Presta atenção. Por isso que nós temos que estar andando na luz da palavra. Aquilo que procede do Senhor, aquilo que está em conformidade com a palavra de Deus. O anticristo é um falso Deus, um falso Cristo. O anticristo vai ter falsos cristãos, falsos evangelhos, uma falsa justiça. E vai dar às pessoas uma falsa esperança, irmão. E vai dar às pessoas uma falsa certeza. É por isso que seus falsos milagres, em vez de ajudar as pessoas, conduzem as pessoas para o engano, para a mentira, para ludibriar, iludir as pessoas para a perdição, irmão. Presta atenção. Precisamos ter discernimento entre o que é de Deus, entre o que é do demônio. Por isso que nós temos que esclarecer ler e esclarecer a nossa mente na luz da palavra de Deus, irmão. Amém? 7º lugar. Seus seguidores apontados. Versículo 11 e 12. É por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira.
a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, irmão. Tá vendo, irmão? Tá vendo? É por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira. Amém? A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Observe aqui, irmão. Porque o apóstolo Paulo está agora fazendo exatamente a divisória entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Preste atenção. Muita atenção aqui, olha, o contraste claríssimo do que Paulo faz entre os seus. Daqueles que rejeitaram a verdade de Deus, daqueles que não vão dar crédito à palavra de Deus, daqueles que são enganados, daqueles que se deleitam em justiça.